Oi, pessoal, aqui é a professora Simone Eleutério e hoje eu vou confeccionar com vocês essa bolsinha em crochê, tamanho 23 por 15. O que deu aqui na minha varia um pouquinho aí de acordo com a tensão do ponto. Antes de começar a nossa aula, eu gostaria de convidar você para se inscrever aqui no canal. Se inscrevendo, você recebe todas as novidades que eu compartilho. Não esqueça de ativar o sininho e deixar aquele like, aquele joinha super especial aí embaixo no vídeo. Agora sim, vamos conferir a lista de materiais e depois dar início à aula. Para trabalhar a bolsa, eu vou usar o fio Amigurumi Max da Círculo, 2 novelos. Assim, você pode trabalhar do tamanho da minha ou um pouquinho maior. Vou usar a alça, eu escolhi essa alça com corrente e couro na parte de cima do ombro, que já vem com o mosquetão. Vou usar também botão de imã. Esse botão, ele é bem legal, porque ele já tem os furinhos, então, ele fica bem fácil, porque é de costura e não aparece no lado direito do crochê. Vou usar um par de argolas, aqui combinando todos na cor prata, a cor que eu escolhi, e agulha para crochê de número 4,5 a 5. Todos esses materiais você encontra na loja Mega Armarinho, incluindo toda a variedade de acessórios para bolsa. Bem, e eu vou deixar aqui em cima no vídeo o link do Mega Armarinho para que você possa visitar a loja e conferir todas as novidades. Eu sempre indico o Mega Armarinho para vocês, porque é uma loja que tem um ótimo atendimento e entrega com rapidez e segurança em todo o Brasil. Bem, pessoal, e agora sim, vamos dar início à aula. Eu inicio a bolsa fazendo um cordão com 24 correntinhas. Pulo uma, duas, e a partir da terceira, eu começo a trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base. E eu sigo dessa forma até chegar à última correntinha lá no final do cordão. Cheguei aqui na última correntinha, onde eu já fiz um ponto baixo. Eu volto nessa última correntinha e faço mais 2 pontos baixos. Já havia feito um, fico com 3 pontos baixos na última correntinha. Com isso, ele já fica curvadinho e eu já posso voltar trabalhando a lateral do ponto. Aqui eu já deixo o fio junto com a carreira para ir arrematando e faço um ponto baixo para cada ponto de base até chegar ao último ponto, onde vamos finalizar essa carreira e eu volto dando continuidade ao fundo da bolsa. Cheguei aqui no final, eu já fiz os 3 pontos baixos. Agora, eu fecho com baixíssimo, pulando a primeira correntinha, as correntinhas da vira e vindo em cima do primeiro ponto. Fechei com baixíssimo. Eu subo uma correntinha e agora eu começo a trabalhar em ponto baixo centrado, ou seja, eu não pego aqui na parte de cima, nesse buraquinho nas laçadas do ponto. Logo abaixo, aqui de onde costumamos pegar, eu tenho um Vzinho, ó, parece que fica um Vzinho se formando abaixo de cada ponto. Então, eu passo a agulha, esse primeiro é sempre mais fechadinho, bem no meio desse Vzinho, estico a laçada e fecho com ponto baixo. O nome desse ponto, ponto baixo centrado, sempre pegando bem no centro desse Vzinho, logo abaixo de onde costumamos pegar normalmente. Então, eu venho trabalhando um ponto baixo centrado para cada ponto de base até chegar no primeiro ponto dos 3 que fizemos juntos aqui no finalzinho da carreira, onde eu volto trabalhando os aumentos para que o fundo da bolsa fique retinho. Já cheguei aqui trabalhando um ponto baixo centrado para cada ponto de base no finalzinho aqui da carreira. E aqui eu tenho os 3 pontos baixos que eu fiz
juntos na primeira carreira de base. Agora, o que eu faço? Eu venho, faço no primeiro deles um ponto baixo centrado, volto nele mesmo e faço mais um ponto baixo centrado. Venho no segundo pontinho, sempre trabalhando, fazendo em ponto baixo centrado, mesmo aqui nos aumentos. Faço um ponto baixo centrado, volto nele mesmo, mais um ponto baixo centrado. Venho no próximo, faço um ponto baixo centrado, volto nele mesmo e faço mais um centrado. Então, onde eu tinha 3 pontos baixos, agora eu fiquei com 6. Agora, volto a trabalhar um centrado para cada ponto de base, até chegar lá nos 3 últimos pontos juntos que temos no finalzinho aqui da carreira. Nesses 3 pontos, eu faço 2 no primeiro, 2 no segundo, 2 no terceiro, completando os 6 pontos. Volto fechando essa carreira e já iniciando a próxima, que é a terceira e última carreira do fundo da bolsa. Cheguei no final da carreira, fecho com ponto baixíssimo, faço uma correntinha e volto aqui nesse primeiro ponto. Então, essa correntinha eu não conto, por isso que eu já fechei diretamente no primeiro pontinho que fizemos. Agora, eu venho nesse primeiro ponto, faço o ponto baixo centrado e sigo fazendo um ponto baixo centrado para cada ponto de base até chegar lá no primeiro dos 2 pontos que fizemos juntos. Quando eu chegar aqui, eu volto para fazer o aumento e dar continuidade à carreira. Cheguei aqui no finalzinho da lateral. E agora, eu já tenho os 2 pontos que eu fiz juntos na carreira anterior. Nesse primeiro dos 2, eu venho, faço o meu ponto baixo centrado. Volto novamente nele e faço mais um. Então, fiquei com 2 no primeiro dos 2 da carreira de base. No próximo, segundo ponto que eu fiz dos 6 juntos, eu faço dos 6 de 2 em 2, né? Então, na carreira de base, eu tenho 2 juntos, 2 juntos e 2 juntos. No primeiro dos 2, eu faço 2, no segundo, só 1. A seguir, eu tenho os 2 juntos novamente. Então, no primeiro dos 2, eu faço 2 novamente, para fazer o aumento. Então, 2 baixos centrados. No próximo, eu faço só 1. A seguir, eu tenho novamente os 2. No primeiro dos 2, eu faço o aumento, os 2 baixos centrados. No próximo, só 1. E aí, continuo. Um baixo centrado para cada ponto da lateral, até chegar aqui no finalzinho da carreira. Chegando no finalzinho da carreira, onde eu tenho novamente 2, 2 e 2, eu faço 2 juntos, 1 sozinho, 2 juntos, 1 sozinho, 2 juntos, 1 sozinho. Cheguei no final da carreira, fecho com um baixíssimo e eu trago essa laçada por dentro do primeiro ponto. Então, eu passo entre as 2 laçadas e levo essa laçadinha que finalizamos a carreira lá para trás. Aqui, eu subo uma corrente. Daremos início agora à base da bolsa. Então, eu venho, depois de passar a laçadinha lá para trás, sempre passando assim no meio das 2 alcinhas e puxando lá para trás. Agora, eu trabalho um ponto baixo para cada ponto de base, pegando só na alcinha de trás do ponto. Agora, eu não faço mais aumentos, um ponto baixo para cada ponto de base, pegando ponto baixo normal na alcinha de trás do ponto. Na parte arredondada,
um ponto também para cada pontinho, não faço mais 2 juntos, não temos mais aumentos, pois aqui eu já tenho o fundo finalizado. Então, só trabalhando um ponto baixo para cada ponto de base na alça de trás do ponto. Deixo a primeira, pego só na segunda e trabalho contornando toda a base. Cheguei ao final da carreira, em cima da correntinha, eu também faço um ponto baixo. Então, aqui eu tenho o primeiro e o último ponto baixo que fizemos na carreira. Eu fico com esse sinalzinho aqui do relevo, pois pegamos na laçadinha de trás, então fica essa laçadinha da frente aparecendo. Agora, eu volto a trabalhar em pontos baixos centrados. Então, eu venho em cima do primeiro ponto baixo que eu tenho na base e já faço um ponto baixo centrado. Aqui, eu posso colocar o marcador para determinar todo o começo e final de carreira. E agora, eu trabalho em carreiras circulares, fazendo um ponto baixo centrado para cada ponto de base, até formar toda a base, circulando carreira a carreira, sempre trabalhando um ponto baixo para cada ponto de base. Então, a partir de agora, voltando a trabalhar em pontos baixos centrados. Aqui eu continuei trabalhando até completar aqui no total 15 carreirinhas. Depois das 15 carreiras, agora vamos para a parte já do acabamento. Eu já finalizei aqui com um ponto baixíssimo e eu puxo essa laçadinha aqui no meio das 2 alcinhas do ponto. Depois disso, eu subo 2 correntes, volto aqui nessa segunda, busco a laçada e deixo na agulha. Volto aqui no ponto, na base do ponto, só na alcinha de trás, busco a laçada e deixo na agulha. Venho na próxima, busco a laçada e deixo na agulha, e depois na próxima. Ficando com as 5 laçadinhas na agulha, eu fecho todas de uma única vez. Agora, eu faço uma corrente de separação e eu começo tudo novamente. Só que agora eu tenho a base do ponto, então eu passo aqui onde eu fechei as laçadas, busco e deixo na agulha. Na laçadinha de baixo, busco e deixo na agulha. Na próxima laçada do ponto, busco e deixo na agulha. E lá na laçadinha, na próxima laçadinha do próximo ponto. Fiquei novamente com as 5 laçadas. Agora, eu venho, fecho todas e faço uma correntinha. Venho novamente, onde eu fechei as laçadas, na laçada de baixo, na laçadinha do próximo ponto e depois também no ponto seguinte. Sempre só na alcinha de trás para ficar esse relevo que deixa bem bonito o trabalho. Depois que eu deixei aqui as 5 laçadinhas, eu fecho todas de uma única vez, faço uma correntinha. Novamente, onde eu fechei as laçadas, na laçadinha de baixo, no próximo ponto e depois no ponto seguinte. Fecho todas de uma única vez, uma correntinha. E dessa forma, eu circulo toda a carreira. Aqui eu já finalizei com um ponto baixíssimo. Agora, eu venho, subo aqui. Eu finalizei com um baixíssimo e eu fiz mais um baixíssimo até ficar dentro desse buraquinho onde prendemos todas as laçadas, fica esse espacinho. Então, eu faço mais um baixíssimo até ver dentro desse espacinho. Subo uma corrente que eu conto como um ponto baixo e faço mais um ponto baixo nesse espacinho. Venho no próximo espacinho e faço 2 pontos baixos. Próximo espaço, 2 pontos baixos. Aqui já é o fechamento dessa carreira com baixíssimos e o fechamento também do ponto estrela. Agora, ele fica parecendo uma estrelinha completa. Venho,
2 baixos, isso em cada um dos furinhos ao longo de toda a base. Só que aqui, quando eu chegar nas laterais, ou seja, bem aqui onde eu deixando a bolsa bem retinha, bem aqui na lateral, ó, vou passar a agulha. Então, bem aqui nessa parte, lateralmente, eu já vou colocar a argola junto com essa carreira. Então, aqui eu paro, venho fazendo a colocação da argola e depois aqui, a hora que eu for fechar a carreira, eu também coloco a argolinha. Cheguei aqui bem na lateral, eu pego a minha argola e deixo ela viradinha aqui pra baixo. Aqui eu passo por dentro da argola e onde eu tenho que fazer aqui os pontinhos baixos, lá no espacinho. Então, é como se eu tivesse fazendo os pontos baixos, só que a argola fica aqui no meio. Aqui, para reforçar, ao invés de 2 pontos baixos, eu faço 3 pontos baixos. Depois disso, eu já continuo normalmente, 2 pontos baixos por espacinho, e quando eu for fechar a carreira lá na outra lateral, eu repito esse mesmo processo aqui nesse último furinho, que ele deu bem na lateral, de colocação da argolinha. Então, aqui a argola, ela fica super segura, não tem o perigo de escapar. Carreira já finalizada, argolas colocadas, agora eu faço um ponto baixíssimo para cada pontinho de base. Passo a agulha e passo por dentro da laçada. Passo a agulha, busco o fio, passo por dentro da laçada, até percorrer toda a carreira. Aqui eu já cheguei ao finalzinho da carreira. Agora, eu venho, já cortei o fio, eu puxo, e depois eu venho aqui no próximo ponto, sempre passando no meio da laçada, aqui, e eu levo esse fio lá pra trás. Depois que eu levei ele lá pra trás, eu passo por dentro de uma nova laçadinha, formo uma nova laçada, passo por dentro. E venho trazendo esse fio, passando por dentro de várias laçadinhas do ponto. Posso dar uma nova laçada. E passo mais um pouquinho por dentro de vários outros pontinhos. Tanto posso fazer isso com agulha de crochê ou com agulha de tapeçaria. Aqui no final, onde eu arremato o fio, eu corto e pingo um pinguinho de cola pano. Agora, vocês vão ver que aqui por dentro eu marquei o centro, me guiando aqui pelas laterais, onde eu vou colocar nessa parte central, onde eu marquei, o meu botão de imã. Aqui eu vou fazer a costura da seguinte forma, bem onde eu marquei, eu venho com o meu botãozinho, linha e agulha de costura, e olha só como esse botãozinho, ele é bem prático pra gente fazer a costura, porque como ele tem esses ganchinhos, esses espacinhos aqui, ele fica bem certinho no crochê. Porque, olha só, costurando, depois eu levo lá passo aqui umas 3, 4 vezes, e depois eu já levo lá, ó, pro próximo espacinho aqui por dentro dos pontos, pra não aparecer, e saio lá do outro ladinho. E aqui eu repito o mesmo processo. E dessa forma, eu repito nos 4 cantinhos. Só saindo aqui com a costura na parte do avesso,
Quando viramos lá do outro lado, olha só, não aparece nada, diferente daquele botãozinho de garra que temos que virar, apertar a garrinha, então é mais complicado no crochê. Agora, eu vou repetir o mesmo dos dois lados e depois repetir o mesmo com o botãozinho do outro lado na mesma direção e seguindo a mesma proporção da altura que você já fez no primeiro. Então, eu sempre sigo um lado e o outro, colocando ele numa superfície reta, eu coloco ele em cima e vejo onde ele fica bem simétrico. Eu vou terminar essa costura e volto para a colocação das alças e já dar os acabamentos finais. Já finalizei a costura do botãozinho dos dois lados, olha como ele fecha super bem. E depois disso, fica faltando só cortar as pontinhas, arrematando como eu já mostrei pra vocês. E aqui, essa alça que eu escolhi é bem simples, eu só venho, coloco o mosquetão de um lado, mosquetão do outro, e olha só, super prática, e a nossa bolsinha já prontinha, finalizada. Como ela é uma bolsa super fechadinha, não precisa de forro. E dessa forma, nós também finalizamos a aula de hoje. Lembrando vocês que para receber as novidades que eu compartilho toda semana, é só se inscrever nesse botãozinho vermelho que aparece para vocês aí embaixo no vídeo e ativar o sininho. Tchau, gente, até a próxima!